Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e também versículos 36 a 38. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho que meditávamos ontem, segunda-feira da Semana Santa, São João falava sobre o jantar na casa de Marta e Maria e mencionava a presença de Judas à mesa com eles. Hoje, mais uma vez, o evangelista relata que Jesus está à mesa com seus discípulos. E se em Betânia Jesus teve os pés ungidos por Maria, no episódio de hoje, o evangelista nos diz que Jesus está com profunda comoção por estar à mesa com aquele que há de lhe trair. E diante da afirmação de Jesus que um deles o iria trair, os discípulos ficam todos desconcertados. Imagino o clima tenso que não estava essa mesa. Jesus sabia quem o iria trair, os discípulos não. Pedro, cheio de espanto, mas também de curiosidade, demonstra interesse em saber quem trairá Jesus. Então, o discípulo a quem Jesus amava, reclinado sobre o seu peito, não aguentando mais esperar, pergunta a Jesus: quem é o traidor? Nesse momento, a tensão aumentou ainda mais por Jesus dizer que é aquele a quem ele daria o pedaço de pão passado no molho. Penso eu que os segundos que antecedem esta ação de Jesus devem ter sido os mais longos e tensos nesse jantar.
Talvez nesse momento a fome dos discípulos já não existisse mais. Foi quando Jesus molhou o pão e entregou a Judas e pediu que fizesse logo o que tinha de fazer. Satanás apodera-se de Judas e o conduz para o seu ato de traição. Jesus anuncia nesse momento a sua glorificação. O servo fiel e sofredor cumprirá a sua missão, sofrerá a sua paixão. Depois, Jesus revela a Pedro que para onde vai, ele não pode segui-lo agora. Mas por que não pode ir agora? Porque é preciso que Jesus, com sua morte e ressurreição, lance por terra a barreira de contenção que fechou o céu para eles e para nós, o pecado. E também é necessário que o Paráclito seja derramado sobre eles. Pedro ainda declara a sua fidelidade por Jesus, dizendo que daria sua vida por ele. Mas Jesus revela que no futuro isso de fato acontecerá, porém ainda não. São João diz que naquele momento Satanás entrou em Judas e este o traiu. O tentador, o divisor, aquele que não pôde com Deus, que quis ser como Deus e foi destronado, aquele que nunca admitiu a sua derrota. Como não pode com o Pai, persegue os filhos, tentando-os, sugestionando-os a contrariar a vontade de Deus. Tantos são aqueles que, movidos pelo adversário, traem Jesus. Jesus diz a Pedro: para onde vou, vós não podeis ir. É o mesmo que diz hoje a todos aqueles que não estão dispostos a romper com o pecado. Aquele que traiu Jesus recebeu de suas mãos o pão passado no molho. Não raras são as vezes que hoje mesmo, comendo a sua carne, muitos são aqueles que o traem. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na Semana Maior, a Semana Santa, onde vamos meditar os passos do amor sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós. Vamos fazer a memória de sua paixão, morte e ressurreição. Não como meros espectadores da história. Por isso, é de suma importância retomar o estado de graça, arrependimento dos erros, exame de consciência, confissão e desprezo ao pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.